com muito gosto que o Grupo de Estudos de Hematologia se junta a esta iniciativa de divulgar o mieloma múltiplo junto dos cuidados de saúde primários. Os médicos de família são um médico muito especial que acompanha o doente desde o início de vida até ao fim de vida e não há mais ninguém que faça isso pelo doente, por isso põe-nos numa situação privilegiada, para além da proximidade que nós temos com o doente, não só com o doente, mas com o seu contexto social e familiar, e está-nos uma perspectiva biopsicossocial muito importante do doente, e portanto nós somos a especialidade charneira para apoiar os nossos doentes de uma forma transversal e global. E muitas vezes o nosso raciocínio está dirigido, e muito bem, para as patologias mais prevalentes. E eu hoje venho-vos falar de uma patologia que é mais rara, que é o mieloma múltiplo, mas por isso mesmo nós temos que nos lembrar dela, e é nesse sentido que eu venho aqui fazer-vos esta sensibilização. O mieloma múltiplo é uma doença que afeta sobretudo idosos, se bem que há casos e cada vez têm aparecido casos mais jovens, mas lembrar-nos que temos um doente principalmente acima dos 60 anos e que aparece com sintomas de dor, uma dor habitualmente mecânica, que dura já 1 mês, 2 meses, não cede os anti-inflamatórios e até tem um padrão de agravamento. Lembrar-nos que pode ser um mieloma. Mesmo acontece quando temos uma anemia, sobretudo anemias normocíticas, normocómicas, que nós já fazemos a cinética do ferro e está normal, não tem déficit de vitamina B12, nem de ácido fólico. Lembrar-nos que pode ser um mieloma múltiplo. Quando temos aquele doente que se queixa de astenia, anda cansado ou que tem infecções recorrentes, lembrar-nos também que pode ser um mieloma múltiplo. É muito frequente, às vezes, nós termos doentes de 60, 65 anos que nos aparecem com cansaço, algum emagrecimento, e nós até fazemos uma exploração da parte da anemia, função tiroideia, até começamos às vezes a despistar neoocultas com exames até mais invasivos, como endoscopias ou tomografias axiais computadorizadas, que às vezes não nos lembramos da eletroforese de proteínas, que é tão importante nestes doentes. E este apelo que eu quero deixar aqui a todos os médicos de família é que, efetivamente, perante esta sintomatologia, dor óssea, sobretudo lombar, na parte do externo, mas uma dor óssea que não passa com anti-inflamatórios e que agrava ao longo do tempo, uma doença renal crónica que está a deteriorar-se e que não é suposto ter aquela deterioração, mesmo naquele doente que é diabético ou é hipertenso, o doente que está com anemia normocítica, normocómica, o doente que está com astenia, com infecções recorrentes, vamos nos lembrar da eletroforese de proteínas para tentarmos diagnosticar mais cedo estes doentes. Nós sabemos que é tão importante no mieloma múltiplo, apesar de ser uma doença rara. Quanto mais cedo nós detectarmos estes doentes e os referenciarmos, melhor é para o doente, para o prognóstico e para o tratamento. Quando referenciamos estes doentes, é muito importante a forma como referenciamos a hematologia. O Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, Espinho, em 2020 fez um estudo de todas as referenciações que receberam durante um período de 3 meses e viram que 65% das referenciações que foram feitas dos cuidados de saúde primários para a especialidade de hematologia clínica, 65% foi devolvida ou foi recusada. A maioria é por falta de informação, ou seja, é muito importante depois, quando nós temos estas alterações ou no hemograma ou na eletroforese de proteínas, enviarmos sempre com a contagem absoluta, quer das células hematológicas, quer dos resultados da eletroforese, e, se for possível, se as análises não estiverem em RSE, lembrarmos que é importante enviarmos uma imagem do proteinograma. Claro que, se tivermos dúvidas em relação ao proteinograma, a eletroforese de proteínas, se o pico é monoclonal ou não, ou não é monoclonal, é policlonal, lembrar-nos que nós também, nos cuidados de saúde primários, podemos pedir imunofixação. Isto também é outro raciocínio que eu quero lembrar os colegas, que é, às vezes também acontece o contrário. Nós até pensamos no mieloma múltiplo, porque tem, por exemplo, uma lesão osteolítica, e até já fizemos imagem tóraco-abdominopélvica e não vimos outra neooculta, mas temos uma eletroforese de proteínas negativas. Lembrar-nos que nestes casos podemos avançar para a imunofixação do soro, imunofixação urinária, e se mesmo assim continuarmos com suspeita do mieloma múltiplo, devemos referenciar ou à medicina interna ou à hematologia, porque apesar de ainda ser mais raro, também acontecem os mielomas não secretores.
Portanto, é importante pensarmos no mieloma, é importante avançarmos com o pedido de eletroforese e, quando encontrarmos alguma alteração, fazer uma correta referenciação aos colegas da hematologia. Portanto, hoje, assim, em forma de resumo, é esta mensagem que eu vos quero deixar. Pensem, não é sempre, claro, não é a patologia mais prevalente com a qual nós contactamos, é uma doença rara, mas quando estão lá os sintomas, quando está a faixa etária indicada, não vamos atrasar o diagnóstico, vamos pedir eletroforese de proteínas. Se tivermos dúvidas, avançamos com a imunofixação e, se encontramos alguma alteração, fazer uma referenciação correta para a hematologia. É mesmo com muito gosto que o Grupo de Estudos de Hematologia se associa a esta campanha de sensibilização para o mieloma múltiplo da Associação Portuguesa contra a Leucemia, e deixar-vos esta mensagem final de, perante estes sintomas, na faixa etária certa, não se esqueçam de pedir a eletroforese de proteínas e fazer a referenciação correta para a hematologia. E lembrem-se sempre desta questão: poderá ser mieloma?